paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que nos acompanha já sabe da grande novidade que a Assembleia de Deus de Criciúma, com seu departamento de escola bíblica, está te oferecendo. Ou seja, a oportunidade de você ter um novo canal vocacionado, voltado totalmente para o ensino. É o ADC Educacional. Clica, vai lá, se inscreve e você estará, então, tendo grandes oportunidades de aprendizado. Dito isso, meu nome é Reinaldo Negreiros, estamos aqui nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, onde trabalhamos com a sala de juvenis, com a idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade, uma idade onde as tentações, os assédios do mundo são realmente incisivos e importunam essas crianças, esses jovens. Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. Esse é o título da nossa lição e é essa a proposta da Assembleia de Deus junto com esse projeto de escola bíblica, junto com esse novo canal, o ADC Educacional, de proporcionar a você fazer parte de uma igreja relevante, de uma igreja que interfere, de uma igreja que modifica a sociedade no contexto onde ela está inserida. A igreja e os julgamentos é o título da lição específica para essa semana, que vai ser exibida no dia 12 de março do ano de 2023. Já chegamos na parte final do nosso primeiro trimestre e, quiçá, a sua aula tenha sido produtiva, a tua sala tenha crescido no conhecimento e que você possa, dessa sala, gerar frutos e frutos que participe e que influencie a igreja e a sociedade como um todo. A igreja e os julgamentos, como já falamos, é o título da lição e vamos direto ao que interessa, a leitura bíblica em casa, essa leitura que nos dá uma panorâmica generosa de tudo que nós discutiremos na lição de hoje. Sempre falo que se você trabalha esses temas, inclusive com a leitura bíblica em classe, você estará, sim, passeando de uma forma muito intensa sobre tudo o que será discutido na lição. A primeira sugestão do nosso autor para segunda-feira encontra-se em Efésios 4, versículo do 30 ao 32. Ele subtrai a seguinte ideia: agindo com bondade e misericórdia. Mas quando você vai ver esse texto também, você vê aquele tema que é muito, muito pregado, onde a mensagem era para que nós não entristeçamos o Espírito Santo. Então, agindo com bondade, com certeza não vamos entristecer o Espírito Santo. Agindo com bondade e obediência, o Espírito Santo de Deus jamais se entristecerá nem comigo, nem contigo. Terça-feira, encontra-se em 1 João, capítulo 4, versículo do 9 ao 11, o ministério da injustiça. Amado, aqui, o ministério da injustiça, eu creio que o nosso autor, ou na hora da digitação, algum problema aconteceu, porque quando você vai no texto, você vê claramente que o texto fala de amor, do amor de Deus e não de injustiça. Aqui é bom, então, para que você perceba como é importante que nós leiamos, que nós estudemos esses versículos sugeridos. Então, há essa lacuna aqui que eu, particularmente, não consegui ver que o texto sugerido fala de injustiça, muito pelo contrário, fala de amor, e amor é justiça. Dá essa comentada com o jovem, para que ele possa, então, começar a despertar aí o seu senso crítico em relação às coisas que ele lê. Quarta-feira, Salmos, capítulo 86, versículo do 1 ao 5, a benignidade para aqueles que buscam a Deus. Ali você vê claramente que o salmista está fazendo um clamor, e pela bondade, pela justiça, pelo amor de Deus, ele é e será atendido. Então, quando você clama, e clama com todo a tua fé, com toda a tua crença, com todo o teu amor em Cristo, certamente esse clamor será atendido. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, quinta-feira, perdoando para ser perdoado. Fantástico você comentar sobre esse versículo sugerido pelo nosso autor. Você vê claramente que a condição para perdoar, para ser perdoado, é você perdoar. Você vê no versículo 14 que fala que você tem que perdoar porque será perdoado. E no 15 fala que se você não perdoar, você não será perdoado. Fantástico esse versículo, tá? Essa sugestão do nosso autor, uma das melhores de todos os tempos. Romanos capítulo 5, versículo do 8 ao 11. Em Cristo fomos reconciliados com Deus. Aqui fala do maravilhoso ministério da reconciliação. Nós rompemos com Deus no nefasto ato de Adão
e Eva, né, do casal, quando eles preferiram desobedecer a Deus e acatar a sugestão do diabo, ali começou a nossa tragédia, ali nós nos separamos e com Cristo nós fomos reconciliados, voltamos a ter intimidade com Deus. Muito bom esse versículo também. Salmo 133, versículo 1 e 3 diz assim: a unidade entre irmãos. E você vê ali naquele versículo como agrada a Deus quando os irmãos vivem em comunhão, quando os irmãos vivem em unidão. Então isso é fundamental para o nosso bom relacionamento e reconciliação com Deus. Os objetivos aqui expostos são, como eu sempre falo, objetivos particulares do professor, não deve ser exposto na sala e deve evidenciar que a igreja é formada por pessoas imperfeitas, eu e você, explicar a ordem de Jesus sobre não julgar o próximo, enfatizar a importância de aprender e praticar os valores cristãos. O texto bíblico encontra-se em Romanos, capítulo 14, versículo 13, e diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja vosso propósito não por tropeço ou escândalo a irmão, não colocar na vida do teu irmão dificuldades, dissabores, tropeço, enfim, facilitar a queda do teu irmão. A grande mensagem é que o nosso propósito aí deve ser de ajudar e não de atrapalhar o nosso próximo, ou seja, amar ao próximo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, Romanos e Tiago. Eu destaquei aqui de Lucas, capítulo 6, versículo 42, que diz assim: ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Aqui, amado, é uma mensagem muito, muito importante, fundamental, até para que você não comece a julgar os outros. Primeiro olha para ti, primeiro cuida de ti, primeiro elimina da tua vida o teu pecado, a tua maldade, a tua ganância, e aí sim você pode depois olhar para o próximo. E quando você olha primeiro para se corrigir, você será um exemplo para que o próximo olhe para você e se corrija, às vezes sem você nem sequer chamar a atenção dele. E eu destaquei também em Tiago 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha como às vezes nós somos arrogantes, prepotentes, e às vezes julgamos aquilo que não temos mérito para julgar, nos tornamos o próprio juiz, e o único juiz que nós sabemos que tem é Deus, o único que tem a capacidade, o poder de julgar, de emitir julgamento e condenação é o próprio Deus. Então, que nós possamos ser humildes e olhar primeiro para nós mesmos, para que possamos fazer a autocorreção e, a partir daí, ter um bom relacionamento com Deus. Seguindo em frente, agora sim vamos trabalhar a lição propriamente dita, né? Onde nós vamos falar da igreja, do julgamento que muitos crentes cometem em relação aos próprios crentes. Sabemos que a igreja é um universo onde para ela fluem pessoas de várias matizes, de várias influências, de várias culturas, que vêm de várias religiões e que essas pessoas precisam sim ser acolhidas e não julgadas, que elas precisam ser abraçadas e não condenadas. Então esse é o propósito da nossa lição de hoje, falar sobre essa atitude de julgar que é muito, muito comum no ser humano e que é muito desaconselhável, como já vimos nos próprios versículos sugeridos pela própria Bíblia, pela própria Palavra de Deus. Então que nós possamos hoje fazer uma caminhada muito interessante, muito positiva em relação a esse entendimento de que o julgamento não cabe a nós, mas cabe a Deus. Que o julgamento não é um atributo humano, é um atributo de Deus, a capacidade de julgar. Vamos seguindo então para a igreja, um lugar de discípulos.
né? Realmente, o que é o discípulo? O discípulo é aquele que segue um mestre, é aquele que segue um ensinador. E o nosso mestre, o nosso ensinador é Cristo. Então, a igreja, ela possibilita que nós, discípulos, que nós, seguidores de Cristo, nos encontremos, nos unamos para juntos aprendermos a como praticar melhor a palavra de Deus. Então, a igreja, amados, ela é um lugar de acolhimento, não é um lugar de julgamento, é um lugar de refúgio, não um lugar de sofrimento. É um lugar que sara as nossas dores, não um lugar que machuca e aumenta as nossas dores. Então vamos colocar na nossa ideia, na nossa cabeça, a certeza de que a igreja ela foi instaurada por Deus para que ela seja um lugar de acolhimento, de aconchego e de refúgio para aqueles que buscam um relacionamento com Deus. As pessoas buscam intimidade com Cristo, buscam salvação em Cristo e a igreja proporciona, através de toda a sua liturgia, através de todos os seus membros, o aconchego para que essa pessoa espiritualmente se fortaleça e tenha mais possibilidade de se manter reconciliada com Deus. O que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo? Nós já vimos nas lições sugeridas em casa, naquela panorâmica, e Cristo ensinou claramente que nós não devemos julgar ao próximo. Cristo é muito enfático quando ele fala, como o próprio versículo sugerido para a leitura em classe, que nós devemos olhar primeiro para nós mesmos. Nós primeiro devemos tirar a sujeira, o argueiro do nosso olho, para depois tentarmos não condenar, mas tirar o que incomoda, o pecado do outro. Então, cuida do teu pecado, olha para o teu pecado, porque você será exemplo quando você combater, quando você diminuir, quando você tirar da tua vida o pecado. E aí sim você começa a influenciar, você começa a ser uma pessoa importante. Cristo fala claramente: não julgueis para não ser julgado, porque essa prerrogativa de julgar é apenas de Cristo. A igreja, lugar de ensinar, aprender e praticar os valores cristãos. É o tópico de número 3. Quais são os valores cristãos, amado? Você pode perguntar para o teu aluno. É o caráter, é a boa prática, é a obediência. São os valores adequados à sociedade que tu vive, os valores baseados no amor de Cristo para comigo e para contigo. Essa é a prática dos valores cristãos. E para que você pratique esses valores, você deverá tão somente obedecer o que manda a Sagrada Escritura. E aí você acaba confrontando o teu pecado, vencendo o teu pecado, e em vencendo o teu pecado você começa influenciando e sendo uma pessoa digna de ser olhada pelos outros como modelo. E você vai fazer com isso discípulos, não para si, mas para Cristo. Então, que você possa ter a igreja como lugar de aprendizado, um lugar onde você possa praticar esse aprendizado, entendendo que só há aprendizado quando há prática, só há ensino quando há aprendizado. E só há aprendizado quando você pratica esse aprendizado. Então, ensinar gera aprendizado, e aprendizado gera prática do ensino que você aprendeu. Olha que coisa legal. Então, você faça isso para o seu jovem, que ele tem que ser, antes de tudo, praticante daquilo que ele aprende na igreja e das coisas de Deus. E para encerrar, a igreja é um lugar de comunhão. A igreja é sim um lugar de comunhão e não de disseção, não de discussão, não de fofoca. Muito pelo contrário, é um lugar onde todos estamos ali para ajudar, para junto buscarmos um crescimento espiritual e melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Então, o trabalho da igreja é acolher todas as pessoas de todas as matizes, como já falei no primeiro tópico. Você veja que eu iniciei com uma ideia, com um pensamento, e estou encerrando com o mesmo pensamento. A igreja é lugar de comunhão, lugar de acolhimento. Todas as matizes convergem para a igreja e todas as matizes devem ser acolhidas, ensinadas a praticar a santa palavra de Deus. Esse é o tema da lição, esse é a mensagem, é que nós não devemos julgar, devemos primeiro nos corrigir para depois sim sermos exemplos para aqueles que nos olham. A lição de hoje, eu destaquei aqui na conclusão apenas essa parte, olha. Jesus Cristo condenou o hábito de julgar o próximo. Ele estabeleceu o outro padrão para os seus discípulos, o perdão. Então não julgue, não condene,
Não critique. Antes de mais nada, perdoe. Antes de mais nada, faça uma reflexão para que Deus coloque no teu coração o verdadeiro sentido do perdão. Que o perdão vem por consequência do amor e do amor de Deus para contigo e do amor teu para com os outros. Amai ao próximo como a ti mesmo. É essa a mensagem, é essa a fala que você deve colocar na lição de hoje. Que você possa ser um agente perdoador e não condenador. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula e não esqueça de dar uma passeada lá no nosso novo link, no nosso novo canal ADC Educacional. Um forte abraço e lhe aguardo na próxima lição, se assim Deus o permitir.